Olá, Tati, boa noite. Olá, pessoal, boa noite, tudo bem? Vamos aguardar a Adriana, quase minha xará. A Adriana tá aqui, ó. Ok, muito bom. Vamos lá. Oi, Adriana, tudo Oi, jóia? boa noite, Adriane, tudo Boa bem? noite. Tudo ótimo e você? Tudo ótimo, muito feliz em Então tá bater esse papo bom. com você. Que coisa boa. Ai, que bom então, né? Muito bom, é muito bom a gente ficar feliz. E hoje a gente vai falar de um tema que vai precisar de estar feliz para falar dele, né? Porque se estiver triste, fica difícil de falar, não é verdade? É isso aí. Pois Tô é, muito bom. Pode falar. pronta para receber nossos convidados aí, nossos participantes. E Isso quando quiser mesmo, né? começar, pode começar. Ótimo, tá. Eu vou falando aqui, o pessoal vai chegando, né? Agora vamos esperar só mais um pouquinho, mas eu vou conversando aqui e a gente já inicia, tá bom? Ok. Pessoal, a gente vai manter aí essas aulas, né, na terça-feira às 15 horas e na quinta-feira às 19h30, certo? Então temos vários convidados aí pela frente, né? Enquanto o pessoal vem chegando aí, boa noite para quem está chegando agora. Muito obrigado por estarem aqui, tá bom? Hoje a gente tem uma convidada super especial, né? A gente vai falar de um tema que realmente a gente precisa estar tranquilo para falar dele, porque senão fica difícil, né? É como eu falei com a Adriana. Então, pessoal, a gente vai iniciar. Primeiro eu quero desejar muita luz e muita paz para todos vocês, tá bom? Eu acho que com isso a gente já consegue seguir adiante com mais facilidade, né? E antes da gente entrar no tema direto da aula, eu quero avisar para vocês o seguinte: no dia 4 de junho, eu vou fazer uma aula super especial, tá? Ensinando como a gente faz para diminuir o estresse e aumentar a disposição 3 vezes mais após os 40, tá? Nesse dia dessa aula, eu vou disponibilizar ao final da aula algumas vagas para mentoria Mulher 40 mais, ok? Se você tiver interesse em participar ou ter mais informações sobre a mentoria, quando terminar essa aula aqui de hoje, você clica no link da bio aqui no Instagram, certo? E aí você faz a sua inscrição para essa aula, tá bom? Porque é uma aula que vai ter que fazer a inscrição, porque são vagas limitadas, ok? E agora a gente vai dar o início aí à nossa aula, né, com o tema Curando as Feridas do Coração. E eu quero dar boa noite mais uma vez para a Adriana. Adriana, quero te agradecer muito por ter aceito o meu convite, tá? A gente já tinha tentado de outra vez e não deu certo, né? Mas Isso. agora, graças a Deus, deu certo. Então, seja muito bem-vinda. É um prazer enorme ter você aqui. Estou muito feliz com isso. É um tema que eu acho muito importante a gente falar. E principalmente com alguém como você que tem essa experiência aí, né, nisso. Então, eu quero te dar um minutinho para você falar um oi pro pessoal aí e a gente começa falando sobre o assunto direto. Oi, pessoal, é um prazer estar aqui podendo falar um pouquinho com a Adriane. Eu tenho acompanhado o seu trabalho e estou achando muito bom, esclarecedor, né? Muito esclarecedor. E esse grupo Mulheres 40 mais, eu já posso fazer parte, que eu estou quase lá. Ah, Então mas você tá agora com cara de menina ainda. eu estou quase lá. Então agora fazendo parte desse grupo e falando um pouquinho para vocês assim do meu trabalho e de estou disponível para responder todas as perguntas que você queira me Isso. fazer. Muito bom. E aí, pessoal, quando ela fala que está disponível para responder perguntas, se você quiser fazer alguma pergunta, pode fazer também, tá? A gente vai tentar acompanhar aqui, na medida do possível, a gente vai responder todas as perguntas. O que a gente não conseguir, a gente vai falando em outras aulas, em outros momentos, tá Sim. bom?
Adriana, fala um pouquinho antes da gente começar a falar do assunto, né, a respeito da sua formação. Eu sei que você tem aí é, é, metodologias diferentes, né, que você já Sim, estudou e tudo. Então, conta aí para o uhum, pessoal saber direitinho como que é que você trabalha. sim. Eu sou formada em psicologia, eu acho que há 15 anos, não sei muito bem se eu fizer as contas. Agora eu não sei Aham. muito bem. E desde o início da faculdade, eu me interessava muito pelas coisas inovadoras, né? Foi logo quando eu conheci, já bem no início da faculdade, o método ADI, abordagem direta do inconsciente, que eu sei que você conhece, Eu já né? falei, né? Eu já falei Sim, dele aqui um pouquinho também. isso. Muito bom, Então, maravilhoso. eu fiz a formação da abordagem direta do inconsciente, eu fiz hipnoterapia ericksoniana também, porque tudo isso era a parte da faculdade, né? A faculdade não É. trazia esses métodos inovadores. E então eu fui, durante a minha caminhada aí na psicologia, eu fui aprendendo técnicas diferentes e hoje eu trabalho com algumas técnicas, o EMDR, né, que é uma terapia de reprocessamento, que a gente trabalha focado em traumas. É. Então eu mesclo algumas técnicas para atender o que mais o paciente naquele momento precisa, né? Então se eu vejo que É. o paciente já chega com uma queixa focada, nós vamos trabalhar a queixa focada. Se o paciente É. chega já com uma questão muito aberta, o paciente, por exemplo, que nunca fez terapia, e ele nem sabe muito bem o que ele vai encontrar naquele lugar, o que, que ele está Uhum. buscando. Então a gente vai É. direcionando, a gente vai fazer um plano de trabalho para a gente trabalhar primeiro os sintomas mais aparentes, para depois a gente poder aprofundar em técnicas. Então, o meu trabalho é mesclando técnicas eficientes e todas elas de uma terapia mais breve e a abordagem do inconsciente você conhece, uma terapia muito Sim. profunda, né? Sim, muito bom. Muito, muito bom mesmo. Que bom, então, Adriana, muito bom, porque assim, o que eu falo sempre é o seguinte, quanto mais você estudou e quanto mais conhecimento você tem, mais bagagem você tem para aportar às pessoas e realmente ajudar elas, né, Sim, daquela maneira que eles precisam, porque cada um é um e é necessário diferentes formas de tratamento, de atendimento, né? Então é muito bom isso. sim. E eu E a, vou te falar, eu achava que você era uma criança. Você está falando que já tem 15 anos que já formou, meu Deus do céu. Eu tô velha. E a minha paixão sempre foi a clínica, sabe? Eu me identifiquei desde o início É. da psicologia, eu me identifiquei com clínica. Então ficou muito fácil o meu caminho, né? Ah, E, muito bom. e é uma profissão muito rica para mim mesma, né? Porque o Sim, quanto certeza. me, vou me aperfeiçoando, Você vai os se cursos que eu vou ajudando, né? fazendo, eu vou me ajudando, eu vou abrindo mais a consciência e vou buscando mais para mim mesma, né? Para eu poder É, apoiar, sustentar e oferecer um bom trabalho para o outro. Então, é uma profissão que para mim é muito gratificante, é gostoso, é leve, né? Faz que coisa parte, boa. faz Maravilhoso. parte da minha caminhada pessoal. Muito bom. Pessoal, eu estou gostando demais de ver. Olha só, hoje eu estou vendo muito amor aqui nessa aula, porque eu já vi tanto coraçãozinho subindo aqui, e é isso aí, ó, enche aqui de coraçãozinho, tá? Porque isso é muito importante para nós todos, né? É muito importante aí. Eu acho que esse pessoal hoje está emanando amor aí, é muito bom receber isso, tá bom? Pessoal, então já que vocês estão mandando aí os coraçõezinhos, né? O amor de cada um de vocês para nós também, a gente fica muito grata com isso, né, Adriana? Isso. E eu quero pedir para vocês me ajudarem a divulgar, a compartilhar aí essa aula que a gente tá, né, vai começar agora, porque às vezes você conhece alguém que pode estar precisando de ouvir algumas coisas aqui que serão faladas aí sobre essa questão, né? E de curar aí as coisas do coração, que todo mundo tem, né? Problemas sempre temos. Então, chama aí, convida aí o pessoal, tá bom? Vai no aviãozinho aí, ó, tá? Embaixo.
chama pelo link, convida o pessoal aí para assistir. De todo jeito, a aula vai ficar gravada depois, tá? E vai ficar aqui no Instagram e vai ficar gravada também no nosso canal do YouTube, ok? Vamos lá então, né? Adriana, a gente tem muitas coisas realmente, eu acho que os problemas, para ter problema não existe idade, né? Problemas existem em todas as idades, porque desde bebê a gente já tem que enfrentar situações inovadoras, né? E a gente vai crescendo e aprendendo. Mas vamos falar aqui, especialmente agora, de situações que deixam as pessoas extremamente magoadas e rancorosas, né? Quando alguém faz alguma coisa com essas pessoas. O que você indicaria para essas pessoas que não conseguem se libertar dessa situação de rancor, né? De mágoa mesmo? Porque isso atrapalha a vida, né, da pessoa. Sim, sim. Quando você falou sobre o tema da aula, né, e falou das feridas do coração, eu logo já pensei, falar um pouquinho do que seria essas feridas do coração, né? Onde a gente fala onde fere a alma, né? Onde fere a alma. Essas feridas a gente carrega, não importa se aconteceu um fato hoje, o ano passado, 4 anos antes, você carrega aquele fato que aconteceu. Por que a gente carrega? Porque a gente não digeriu as emoções que daquele fato eu experimentei, né? Então, quando eu tenho muitas emoções que não são digeridas, eu carrego essas feridas, essas marcas, né? E é o outro que provoca em mim as emoções que eu tenho, né? O outro, ele é apenas um objeto externo, né? Você pode ser maltratado, você pode ser xingado. Se naquele momento o que você ouviu, o que você presenciou, enganchou em algo que já era seu, aquilo vai formar uma ferida. Se não enganchou, se você pensou, ó, que maluco daquela pessoa, falando isso, não tem nada a ver comigo. Pronto, passou, né? E quando engancha no que é nosso, ele está reforçando um registro que nós temos sobre nós mesmos, né? Pode estar reforçando um trauma, um acontecimento recente ou muito antigo, de muito impacto, né? E diante de uma vivência, diante de um fato, diante de um trauma, eu fico emocionalmente impactada e eu tiro uma conclusão sobre mim naquele momento, né? E quando eu tiro uma conclusão, pode ser uma conclusão positiva, mas pode ser uma conclusão negativa. Então, quando eu faço essa conclusão de mim, é um auto-julgamento, né, que é negativo, e aquilo fica registrado. E aí, Adriana, eu acho que para você não vai ser uma novidade, mas para algumas pessoas sim, a gente já faz esses registros, esses julgamentos desde o útero materno, né? E mais surpresa ainda pode ser que são os registros de base, são os nossos registros, o nosso registro principal, que é o útero materno e primeira infância, né? Eu vou falar um pouquinho sobre o desenvolvimento psíquico da gente, sobre a nossa estruturação psíquica, né? E a nossa estruturação psíquica é o que eu penso de mim. A partir do que eu penso de mim, o que eu penso do outro, né? Então é como eu me posiciono no mundo. O que eu penso de mim é como eu posiciono no mundo. Então lá no útero materno a gente já faz esses primeiros posicionamentos, esses primeiros registros. Então se eu faço algum registro negativo, muitas vezes são registros enganosos porque eu estou impactado com algo que eu estou experimentando. Mas o algo que eu estou experimentando não é meu. E no útero materno o que a gente tem? Nós mesmos, mãe, pai. Né? É o nosso mundo. Né? É o nosso mundo.
Então, se eu fico impactada, por exemplo, com uma briga entre os meus pais, Uhum. e eu concluo que eu não deveria existir, que eu só atrapalho, porque eu entendo que aquela briga é por minha causa, eu Aham. formo um registro positivo que eu levo, um registro negativo que eu levo Negativo. adiante. Então, em todos os momentos da minha vida, em todos os âmbitos da minha vida, na minha família, no meu trabalho, em todas as minhas relações, eu estou com aquele registro como se fosse uma lei interna, né? Então eu atrapalho e aí os sintomas começam a aparecer e cada um manifesta os seus sintomas de um jeito único e particular, né? Só exemplificando, se eu entendo que eu atrapalho, que eu não deveria existir, eu não consigo relacionar bem, eu não posso aparecer, eu tenho que ser introvertido, né? E eu usei só um exemplo, né? E isso aí é muito particular, é de cada um. Eu não consigo generalizar. Eu só Uhum. consigo entender qual é o meu registro quando eu olho para dentro de mim, né? E aí eu já estou falando um pouquinho da abordagem direta do inconsciente, né? Mas Certo. então, Aham. voltando às feridas, né, do coração, é porque o outro falou comigo e eu fiquei completamente magoada. Eu fiquei rancorosa, eu me fechei, porque eu já tenho um registro que enganchou tudo aquilo que ele falou para mim, confirmou o que eu penso de mim mesmo, inconscientemente, né? Aham. De uma É maneira verdade. inconsciente, é claro. Se a gente tivesse consciência de todos os nossos registros, seria muito fácil, né? Para a gente Sim. solucionar Nossa, todas as melhorava questões. muito. Melhorava É. muito. Mas então, esse material inconsciente, ele fica na gente emanando como se fosse leis, né? E aí a gente se posiciona diante da vida com os nossos registros, né? E quando você me falou do grupo Mulheres 40 mais, eu pensei um pouco e falei, olha, é a Uhum. idade onde a gente começa a um questionamento interno muito grande, né? Aham. É Porque verdade. primeiro eu, eu faço todos esses registros da minha estrutura psíquica, primeira infância é muito importante para essa estruturação, depois vem a fase do desenvolvimento infantil, eu vou olhando as minhas capacidades, me testando, me conhecendo, passo pela adolescência, que muitos devem ter filhos adolescentes, né? Onde é É, com certeza. uma afirmação da minha identidade, então eu costumo até mesmo negar os meus familiares, porque eu quero experimentar que eu aprendi, eu quero experimentar as minhas capacidades fora, né, no social. Uhum. E aí eu vou para a minha vida adulta, eu conquisto muitas coisas, eu faço muitas coisas, eu sou produtivo, eu trabalho, eu testo as minhas capacidades. E aí chega uma fase que a gente fala, tudo isso fez sentido? Faz sentido para É. mim? Uhum. Né? É. Tudo isso faz Isso mesmo. sentido para mim? Então, achei muito legal quando você falou desse grupo. Eu falei, é um grupo que gosta desse assunto, porque todas É. nós, de alguma forma eu produzi, de alguma forma eu vi, eu É. acreditei e confirmei as minhas capacidades. Seja estruturando uma família, no trabalho, nos relacionamentos, mas agora isso tem que fazer sentido, né? E eu É. preciso ir mais além. Aham. E nessa maturidade, o além ele não é mais para fora, ele não é mais para o externo. O que mais eu quero conseguir? Nessa Aham. maturidade, o além é para dentro, né? É. É quem eu sou, quem eu realmente sou, com que eu É. realmente me identifico. Chega uma hora que é isso que a gente precisa, né? E É, só te cortando um minutinho, sim, que eu claro. vou falar vou voltar um pouquinho, porque senão vai ficar muito distante. Sim. Quando você fala daquela questão de enquanto você está, né, no útero materno Uhum. e, e você, né, acontece alguma coisa e você sente o culpado. Então, o que eu quero dar é um relato, porque quando eu fiz esse tratamento, né, que direciona a essa situação,
A Adriana está sem internet, voltou? Parece que está falhando. Não, tá Voltou? ok para mim, Tá tá ouvindo? ok. Beleza, Sim, tô né? ouvindo. Então tá. Então, quando eu fiz esse tratamento aí né, de busca interna de coisas que poderiam estar me atrapalhando para frente, foi exatamente onde eu descobri, porque eu não sei se todo mundo sabe, mas talvez a maioria saiba, que eu tenho problema na coluna e problema nos joelhos. Eu tenho 5 hérnias de disco. Então, assim, pela minha profissão, é uma coisa que era, assim, quase impossível eu estar trabalhando, né? Mas eu descobri exatamente que quando eu estava no útero da minha mãe, né? Eu não sei, assim, relatar quantos meses, mas foi ali que eu adquiri o meu problema de coluna. Olha para você ver, né? É muito louco isso. Então, assim, eu falo que talvez se eu tivesse buscado ajuda antes, eu talvez não teria ficado tão ruim como eu fiquei, porque eu poderia ter tratado da coluna antes, né? Mas, assim, por isso que eu assim, insisti muito e a gente ajeitar um dia para que desse certo de você vir, porque essa experiência e esse conhecimento que você tem aí em relação a essa questão que você colocou aí no início, é algo que pode mudar a vida de uma pessoa Sim. completamente, né? Então, era só para deixar esse relato mesmo, e é incrível, é incrível, maravilhoso. Vamos seguir, né? Vamos seguir. Né? Então, essa busca que a gente estava falando, que chega à maturidade, ela só faz sentido, né? A gente só cresce se a gente faz essa busca interna, né? E quando você falou do sintoma da coluna, né? Tinha um Aham, professor meu, um senhor, onde eu estudei existencial humanista, que foi aham, uma outra especialização que eu fiz. Ele falava assim, olha, o sintoma, vocês precisam ter em mente, quando vai atender um paciente, que o sintoma é a busca da solução, qualquer ele que for. é, Se é uma aham, dor, se é uma sensação, se é uma emoção, se é uma dificuldade no relacionamento, o sintoma é a busca para a solução. Então a gente não pode menosprezar os nossos sintomas, as nossas, exatamente. as nossas dores, a nossa É, dificuldade de relacionar, né? é, Porque ali você tem uma oportunidade enorme de fazer esse caminho inverso, né? De, aham, é. de E o, voltar para e dentro o, de você. e o mais incrível é que nessa situação que eu vivenciei, né, estando no útero, eu presenciei, né, porque não tinha jeito de eu não estar ali, uma discussão entre o meu pai e a minha mãe. Imagina, né, que eu nunca podia imaginar que isso poderia refletir da maneira que refletiu. Claro que eles não têm culpa, porque é como você Uhum. falou, é o jeito que a gente recebe as coisas. O outro não tem culpa. Quem tem culpa sou eu, e eu tenho que resolver, né? Sim. Mas, assim, é interessante no tratamento, porque eu consegui visualizar eu dentro do útero, e quando eles discutiam, eu não sei porquê, mas era uma coisa boba, coisa normal, que a gente às vezes fala alto com qualquer pessoa por algum Uhum. motivo que você está nervoso, né? E eu me senti culpada daquela briga deles, assim. A sensação é que eu era culpada da briga deles, né? E aí é como você falou, não é isso, né? E o mais interessante é que aí depois você faz a cura disso. Através Sim. da técnica do tratamento, né? Você consegue entender e ter uma nova visão de que você não é culpado. Sim. Então, você se liberta. E às vezes a gente carrega coisas que a gente não sabe que carrega, né? Sim. É Sim. incrível. Sim. Então, é muito Sim. bom, E, assim, ouvir e, você falando, ver as experiências aí. e aí a gente vai vivendo e achando a vida é assim mesmo, é difícil, É, né? isso, Não é para ser exatamente. difícil. O que dificulta são os nossos impedimentos. Né? E os nossos Uhum, impedimentos são os registros que a gente carrega. Eu já vi você falar aí no seu programa das crenças limitantes que nós temos. sim. Né? São aquelas Exatamente. verdades que não são verdades.
Só faz só a gente só acredita, mas não é. não é verdade, né? É. A verdade é que nós todos somos seres capacitados, cheios de potencialidades. É assim que a gente veio, né? E aí a gente Aham. vai causando esses impedimentos que faz com que a vida se torne mais difícil, né? E o que a gente tem que fazer para ser esse ser cheio de capacidades, né? Com milhões de possibilidades? Uma busca constante, né, Adri? Uma busca constante. É, é isso E, mesmo. e a terapia nos auxilia muito, né? É. Os profissionais são preparados para fazer esses questionamentos, para que você mesma possa se questionar, para que você mesma possa entender o que é que está difícil aqui, que tem ligação com o que eu trago lá de trás. Como eu posso fazer para Aham. resolver isso? Eu vi aqui, ó, que entrou uma profissional maravilhosa, uma amiga, grande amiga e colega, que retornou para Patos agora em pouco tempo, então nós vamos poder desfrutar. A Cris Brooks acabou de entrar ali, e nós vamos poder Ah, desfrutar aham. também do conhecimento dela, né? Porque ela Ah, também muito fez a bom. abordagem direta do inconsciente e muitas Ah, outras coisas. aham. Bom, E, é muito bom. então a terapia é um caminho para isso. Tem vários caminhos para a gente fazer essa busca, né? Mas eu estou É. falando aqui do caminho que eu conheço, do caminho que Aham. eu trilho. Claro, Então, a sim. terapia é um caminho para isso. Nós temos vários profissionais aí capacitados para nos auxiliar nessa busca. Então, quando eu tenho um sintoma, quando as coisas não estão bem, né? A gente ouve muito assim aquelas crenças, as coisas não dão certo para mim. Eu faço de Uhum. tudo, todas as receitas, eu sigo todas as receitas, mas talvez aquela receita não é a receita que para você vai funcionar naquele momento. Ela pode até funcionar em É, outro momento, mas naquele isso. momento, né? Então eu É preciso isso. buscar o que é mais próximo de mim, o que faz sentido para mim nesse momento. Aí eu dou um salto, eu evoluo e aí em outro momento outra coisa faz sentido. O importante é não perder essa pulsão de viver bem, né? Essa pulsão de Isso. vida, essa pulsão de vida que me faz querer estar satisfeita, ter satisfação no que eu faço, olhar para os meus relacionamentos e saber que eu estou desfrutando deles, né? Então, o que a gente não pode desacreditar é que a vida pode ser boa e que eu posso viver satisfeita, né? Mesmo É, na passando por verdade, né, momentos Adriana? difíceis, eu posso estar satisfeita comigo. Isso, eu acho que às vezes a gente cria derrotas dentro da gente, né? E começa a desacreditar. E falando agora de novo aí nessa idade, né, de 40 a mais, como você já falou um pouco antes, a questão aí de ter filhos adolescentes, então a gente vai ver que a gente vai ter famílias onde temos os pais ainda casados, né? Nessa idade, às vezes, já aconteceram separações, e muitas pessoas estão aí com essa dificuldade em relação a filhos, que principalmente na adolescência, né, eu falo que é um desafio para todas nós, Sim, né? sim, Na verdade, filho é desafio desde o momento que nasce, porque a gente sim. não sabia antes como lidar, né? E a gente só aprende a partir daí. Então, como a gente aprendeu a lidar com os nossos bebês, a gente, né, vai aprender a lidar com os adolescentes. E aí eu queria que você falasse um pouquinho dessa coisa assim, em relação a casamento, a separação, a filha adolescente, e isso tudo envolvido numa situação de uma mulher acima de 40 anos, que, como disse você, já está começando a refletir se tudo valeu a pena ou não, né? Uhum. Mas, assim, o que ela tem que levar em consideração para que ela possa, essa mulher, né, se sair bem, mesmo diante do adolescente, da separação, ou do marido difícil, ou seja lá o que for em relação a essa situação, e conseguir continuar sorrindo, continuar com a pele bonita, né?
essas coisas que estão envolvidas nessa situação, desse momento. Uhum, sim. O que define, né, se eu tô apta para criar um filho adolescente e dar tudo certo, para sair de um relacionamento ou para continuar no meu relacionamento, é o quanto de força interna que eu tenho, né? Com certeza. Filhos de pais separados dão muito problema. Não, depende da separação. Tem pais separados que continuam se relacionando. A briga é Certo. um relacionamento. Né? Uhum. A briga é um relacionamento. Então, para É, eu sair de um relacionamento, eu tenho que sair. Eu tenho que decidir que é o melhor que eu faço. Né? Porque eu simplesmente sair de um relacionamento e continuar me relacionando, estando separado, isso causa sofrimento aos filhos. certo. Né? Quando tem um mau relacionamento, causa sofrimento ao filho. Um pai feliz, separado, e uma mãe feliz, separado, esse filho não tem problema em relação Uhum. à relação Ai, conjugal separação. dos Uhum. pais. Né? Certo. Uhum. Então, É. eu preciso me definir, eu preciso saber o que eu quero. E eu preciso saber da minha força interna, se eu tenho recursos internos para lidar com essa dor. Né? E quando eu tenho recursos internos para lidar com essa dor, eu passo por ela. Eu não fico aprisionada nela. Então eu não aprisiono essa separação, esse relacionamento que não está acontecendo fisicamente, mas está acontecendo energeticamente, emocionalmente. Né? Uhum. Então eu É. preciso deixar passar. E para eu deixar passar, eu tenho que mudar de etapa. Você acredita, Adriana, que, por exemplo, numa situação dessas, às vezes, assim, nas convivências que a gente tem, né, com os conhecidos, enfim, numa situação dessa, por exemplo, o fato de, vou falar da mulher, não vou falar do homem, não, porque a gente está falando para a mulher, então vamos Sim, falar da mulher. sim. Né? Mas, por exemplo, o fato da mulher estar se sentindo diminuída, incapaz, você acha que isso tem interferência no fato dela conseguir administrar essa separação? Sim, sim. Porque se eu estou bem, eu sei exatamente o que eu quero, né? E eu posso buscar, eu posso ir atrás do que eu quero. Eu posso refazer uma relação, né? Sim. Porque se eu estou bem, eu vou conseguir olhar para mim e ver o que não é legal em mim, Uhum. né? E aí eu vou E me você, mais uma responsabilizar. coisa, você acha que essa pessoa, ela pode estar sentindo pena dela própria? Sim, né? Eu acho que é bem provável, né? E inconscientemente, né, a pessoa se coloca nessa situação, né, de ser Sim, a coitada. inconscientemente. É um estado, né, que muita gente fica na vitimização. É Uhum. onde eu ainda não conheço a minha força, eu não conheço meus recursos internos para enfrentar a minha vida. Então a culpa é do outro, né? Certo. A culpa é do Uhum. outro, a culpa não é minha. E se eu Uhum. começo a me vitimizar e eu vou ter vários sintomas, voltando aos sintomas, porque eu me sinto vítima, eu vou ter tristeza, eu vou ter angústia, eu vou me sentir fraca, tudo isso é um sintoma, né? Certo. Eu preciso de ajuda, porque Sim. ninguém precisa conseguir trilhar o caminho sozinha, né? Eu É preciso de exatamente isso ajuda. que eu falo. Eu falo muito isso, sabe, Adriana? Porque, assim, eu percebo que muitas pessoas resistem a pedir ajuda, né? Especialmente de profissionais. Tem muitas pessoas que são preconceituosas com essa questão de falar que, eu estou indo no psicólogo.
Quantas pessoas eu conheço que vão e falam que não vão contar para o marido? Então, assim, eu acho que não é que você tem que contar tudo, não. Mas você tem que, no mínimo, ter a coragem de pedir ajuda, porque, gente, isso faz Sim, toda a diferença na vida das pessoas, sim. né? Uhum. E é um aprendizado, isso pode ser aprendido na terapia, sabe, Adriane? Aham. Falar de mim pode ser aprendido na terapia, né? É Às verdade. vezes, às vezes a gente recebe o paciente que ele não consegue falar dele, mas a gente está apto para poder ir no tempo dele, sem causar sofrimento e nem constrangimento, para que aquela pessoa Aham. aprenda a falar dela. Às vezes tem É. pacientes que não conseguem distinguir emoções, né? Quando você... E aí você sentiu o quê? Não, não sei, Ah, né? uhum. Porque Aham. eu não tenho essa percepção. E a É. terapia, ela também auxilia a pessoa a entender o que eu estou sentindo, qual que é a sensação física que eu tenho quando eu estou triste, qual que é a sensação física que eu tenho quando eu estou com muita raiva. E aí você Aham. começa a observar mais você mesmo, observar mais as suas emoções, quais as atitudes externas causam quais emoções em você. Você começa a Aham. observar mais as suas sensações físicas. E isso vai te deixando mais preparado para as relações e para você mesmo, Com porque aí certeza. quando você está se relacionando, você, ai, senti isso, né? Eu aprendi e sou muito da sensação física. Quando eu sinto uma Aham. sensação física aqui, eu sei o que que é que está me vindo quando eu, Aham. né? Sinto. Hoje eu É. falei, antes de começar a live, eu falei, tem muito tempo que eu não falo para as pessoas. Eu tô acostumada a falar só no consultório. Tá me dando tá me dando ansiedade para começar logo, para acabar logo, Então, é né? engraçado, né? Então, quando a gente começa a aprender emoção, que eu sinto, sensação física, quando eu sinto em qual lugar do meu corpo. O que eu Aham. penso quando eu sinto isso? O que eu penso sobre mim? E aí eu começo a desfrutar desses registros mais inconscientes, né? Que a gente não tem consciência e entender quem eu sou, né? Aham. Porque se eu É. começo a entender os julgamentos que eu faço de mim mesma, eu já estou mais próxima de quem eu sou. Sim. E o que eu acho que está ligado muito com isso também é a questão de cultura familiar, Sim, né? Cultura social em geral, sim, mas principalmente cultura familiar, porque às vezes, sem a gente pensar, né, uma criança, por exemplo, começa a chorar e você fala, não, pode parar de chorar, tá com manha, né? Claro que criança tem manha também, mas a gente cresce com isso e a gente acaba realmente não percebendo os sentimentos sim, da gente e às vezes até exatamente. achando que não tem direito de sentir, Sim. né? É Mas não, eu tenho que deixar ensinado, pra lá. é ensinado que as emoções não são coisas boas de se mostrar, né? Aham. Você tem que É, mostrar sempre alguém muito competente, forte, aham, é. e eu Na mostro o que eu verdade, assim, né, faço. o bom é você mostra. Agora, se você estiver em sofrimento, você esconde, não é? E isso é que Exatamente. eu acho que é o mais difícil, porque Uhum. quando a gente está em sofrimento, é o momento que a gente precisa mais de alguém para realmente pôr a gente no colo, né? Sim. E aí é E a nesse nossa caso, a oportunidade, né? psicóloga, Quando a gente está em exatamente, sofrimento, é a nossa oportunidade de voltar mais para dentro da gente, né? Porque é, quando a gente tá bem, tá tudo correndo bem, não tem nenhuma disfunção, os relacionamentos estão ótimos, está tudo ótimo, você vai desfrutar daquilo. Mas a hora que é, te bate alguma dificuldade, bate algum sofrimento, você olha para dentro de você e fala: o que que faz sentido para mim? Né? Quais são é, as relações que são boas para eu estar? Né? é, Quem eu sou dentro dessa relação? Ou quem eu sou para mim aham. mesma? Né? Isso, exatamente. E eu acho que às vezes as pessoas ficam muito
eu falo que é igual cavalo na carroça, sabe? É assim, ó, tapado aqui do lado Sim. e só enxerga uma coisa lá na frente e não se abre para as oportunidades que tem na vida. E Sim. às vezes a gente deixa de, sei lá, de ser feliz mesmo, de se sentir livre, de ser a Uhum. gente mesmo, por causa de tanta, sabe, exigência da cultura, da cidade, do país, eu sei lá, né? Sim. E a gente não tem que ser o que a gente não é. Eu falo sempre isso, né? Uhum. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa questão aí sabe, eu falo das máscaras. As Sim. máscaras que a gente usa para sobreviver perante a sociedade. E muitas delas são importantes, né? Muitas delas Sim, são importantes, mas é o que você falou, não dá para viver assim. Assim é no automático, né? Assim eu não escolho viver. Eu vivo sem escolher o que eu estou vivendo, isso. né? É. Eu vivo Uhum. porque Simplesmente segue, né? as outras pessoas esperam isso de mim. Aham. E aí eu acho muito legal o seu programa, porque você está sempre buscando assuntos diferentes, com profissionais diferentes, e tem várias maneiras da gente ir voltando esse olhar. Eu posso fazer uma meditação, mas meditar é tão difícil. Não, eu posso fechar os olhos e começar a me perceber internamente. Isso tudo são os primeiros passos para que eu saia desse automático, de viver o que esperam de mim. Porque eu preciso me É. conhecer. Para eu viver o que eu sou, eu preciso saber quem eu O sou. que eu sou, né? É, Eu preciso saber exatamente. quem eu sou. É. Ah, mas eu vou saber assim exatamente quem eu sou? Não, é uma busca constante. Acredito que quando a gente passa assim para outro plano, a gente ganha mais sabedoria e mais sabedoria. Mas a sabedoria, quem eu sou, é uma sabedoria, né? A sabedoria é uma busca constante. Então, mas É isso mesmo. preciso começar a me perguntar: isso é bom para mim? O que eu estou fazendo é porque eu quero? Eu fico satisfeita com isso? Ou eu estou fazendo porque o outro quer? Ou eu estou fazendo porque eu vejo todo mundo fazendo na mídia, né? Hoje é complexo Uhum. isso. Hoje é super É, complexo isso para os adolescentes. Então é bem complexo é porque eles, difícil, né? É, né? As imagens, a mídia domina muito a, a, o comportamento, né? Do isso. outro. Eu É, faço sem perceber. Eu faço porque todo mundo faz. Então, é verdade. tudo que a gente vai fazer é importante pensar. Eu faço, isso faz sentido para mim? Né? O para que eu estou fazendo isso? Isso me faz bem? É. Né? E aí várias máscaras vão cair, viu, Adriana? Ixi, com Várias, certeza, né? Porque várias. Não, essa eu não preciso usar mais, essa me cansa. Essa eu tenho que é, colocar, porque é, quando eu vou sair de casa, essa me cansa muito. Deixa eu ir com a minha mais é, leve aqui. Deixa... é isso mesmo. E a gente acaba, assim, às vezes, assim, dando muita atenção em no que o outro vai falar, né? Se o outro vai gostar do que eu estou fazendo, do que eu estou falando. E Uhum, aí acaba que é aquilo, você é alguém que não é você, né? uhum, Porque eu falo assim, todo mundo precisa ter tolerância, né, cada pessoa é uma, nos relacionamentos principalmente, principalmente em família, né? Com né, marido, mulher, filhos, enfim. É, não tem como, você tem que ser você, né? Agora, a é. gente tem que entender que tem diferenças. Tem Sim, pessoas mais tranquilas, pessoas mais nervosas, mais agitadas, enfim. E aí a gente tem que saber lidar com aquilo, né? Agora, sim. eu falo que sair igual uma Barbie, né? É toda arrumadinha né? E vai fazer só o que todo mundo quer e é a linda. Eu falo que essas pessoas a gente tem que desconfiar delas até, porque coitadas, né? Elas não se mostram, né? Então, cadê elas? Uhum. Importante demais isso, né? Sim, e é muito importante a gente ir tomando essa consciência para educar os nossos filhos, né? Isso é
fundamental, né? Porque, assim, eu falo que quando a gente fala em ter um filho, né, Adriana? A gente não faz ideia do que é ter um filho, Sim. né? Um, dois, três. Quando é o segundo, ficou um pouco mais fácil, mas o filho vem diferente. Vem completamente diferente. Então, né? Então, o que que acontece? Você realmente tem que aprender de novo, né? Algumas coisas te ajudam, não tem jeito, não tem nada, não tem receita de bolo que você vai seguir ali, ó, e vai dar tudo certo. A vida não é uma receita, né? Sim, Então, é sim, importante a gente entender que a gente realmente precisa estar aberto, estar disposto a pedir ajuda. Eu falo que é ter a humildade, né? De sim, pedir ajuda e de reconhecer, olha, eu não consigo resolver, eu sim, preciso de ajuda, né? sim. E aí é o momento de vocês, profissionais especializados para isso, né? Que vão, com a graça de Deus, nos ajudar, como eu já fui ajudada por tantas psicólogas, né? E então, assim, eu queria verificar com você agora, que a gente já não tem muito tempo para conversar mais e é muito assunto aqui, porque eu adoro. Eu falo que psicologia era uma das coisas que eu gostaria de ter me formado. Eu amo, eu adoro, gosto muito de estudar sobre e observar. Eu sou, embora não pareça, mas eu sou calada, eu sou daquelas pessoas que ficam olhando, sabe? E observando as Sim. atitudes das pessoas. E tem hora que a gente vê pessoas ficando nervosas, você olha e fala, gente, isso pra quê, né? Claro que tem hora que a gente fica nervoso mesmo, isso é natural. Mas, assim, nesse momento de após 40, eu acho que é o maior recado aí, que é o meu objetivo em deixar, né? É esse conhecimento aí interno. Sim. E é um momento que vem próximo aí, né? 40 ainda está um pouco longe da menopausa, mas além de todo esse processo de você conseguir entender você mesma e seus relacionamentos, é você começar a lidar com mudanças hormonais, né? Sim. Que trazem aí uma série de coisas também que, né? A gente não sabe. A gente não sabe o que, que a gente vai sentir. A gente não sabe nem quando a gente vai entrar na menopausa, porque cada pessoa tem uma idade, é muita incerteza, né? É muita Então a vida é uma incerteza. incerteza. E E são aí fala um fechamentos de pouquinho dessa ciclo, né? incerteza aí. É, E isso. são fechamentos de ciclo. Toda vez que a gente fecha um ciclo, causa um impacto, sim. Porque é o novo. O novo é desconhecido e para todos nós, é do ser humano. Né? O que é desconhecido, mas eu sou muito aventureira, eu adoro o novo. Depois que você já passou e falou dele. Quando você está pré, Antes, né? prestes a passar por ele, todo mundo desestabiliza, né? Eu não conheço, né? É de nós É, ter ficar é seguro quando eu humano, né? conheço, é humano, né? É. Então essas fases que a gente e a mulher, ela tem vários papéis, né? Então Muito. isso para conciliar isso é difícil, sim, né? Aí você primeiro passa pelaquela fase difícil da infância, que é muita dedicação física mesmo, né? Exaustivo ali de educar os filhos. E aí você passa anos fazendo aquilo. Aí de repente o filho cresceu, ponto, ele não precisa mais de mãe. E aí? É, E é isso agora? mesmo. Né? E É, aí eu conciliei educar o filho com o trabalho, mas aí eu trabalhei muito, eduquei pouco, eu eduquei muito, trabalhei pouco, porque é uma outra etapa que eu vou. Aí termina essa etapa, tem mais uma etapa. Isso tudo você tem um relacionamento conjugal para cuidar, ou mesmo que não seja um relacionamento conjugal, um relacionamento que você investe, né, com outras pessoas. E aí chega, a gente vai fechando ciclos assim das etapas, e aí chega mesmo esse ciclo da fase da menopausa, que é um ciclo, não só um ciclo de comportamento, de maneira, de estilo de vida, de maneira de ser, mas um ciclo hormonal, né? é. Uhum, E os, exatamente.
e os hormônios deixam a gente mesmo estabilizada ou desestabilizada, né? Exatamente. E aí, e aí entra uma questão que as pessoas que têm essa cultura de que não, que dou conta sozinha e que não vou, não, psicóloga é quem tá doida, eu não tô doida, porque existe isso ainda, né, infelizmente. Essas pessoas precisam entender que em qualquer hora da vida, né, que vocês, né, estão aqui para isso, para ajudar essas pessoas a Exatamente. fazer a vida ficar mais leve, não é? Exatamente, porque às vezes só uma tomada de consciência já muda muita coisa ao redor, né? Então É, você, por um exemplo, você vai no psicólogo, você está nessa fase da menopausa, a psicóloga te pergunta, você já entrou na menopausa? E aí ela vai te atentar que aquilo vai ter um impacto em você, e se você tomar consciência, aí você vai procurar saber sobre o assunto, você vai ler sobre o assunto, você vai buscar ajuda, você passa por aquela fase mais leve, mais com tranquilo, certeza. né? Essa É, tomada de consciência, ela é importante e ela muda muita coisa, eu não tenho né? dúvida, porque a partir do momento que eu comecei a buscar, né? Na verdade, a minha mãe, eu tinha, foi na minha primeira gravidez, eu tive depressão pós-parto e ela sempre teve um preconceito muito grande em relação a psicólogos e a terapia. Porque, coincidentemente, algumas irmãs dela, ela é de uma família de 17 filhos, para começar. Então, são muitos, né? E Muitos. aí algumas irmãs tiveram aí vários problemas, né? E acabaram fazendo terapia e algumas dessas separaram dos maridos. Então, o que que a minha mãe internalizou? Que se, né, fizéssemos terapia, iríamos acabar com o nosso casamento. Então, depois do meu primeiro parto, eu tive a depressão e eu não entendi o que eu tinha. E aí eu comentava com ela, né? E ela falava que não, que terapia não adiantava e tal. E eu fui salva pelas minhas irmãs que falaram, olha, vai sem contar com a mamãe e experimenta. Se você não gostar, você não faz mais. E aí meu filho vai fazer 22 anos e eu nunca mais deixei de acompanhar as terapias e, né, eu não fico direto, mas assim, eu sempre que eu preciso, eu procuro. Eu acho que é outra vida, né? Para É, mim é outra vida. é sim. Então, todo mundo, pessoal, acorda para a vida, né? Curte a vida e aproveita quem tem, quem está aqui para nos ajudar. Isso não é vergonha, sabe? Isso é maravilhoso. Então, assim, eu acho que tem que buscar ajuda, né? Da pessoa que sabe te ajudar. Porque às vezes você busca uma ajuda, mas ela não vai ser realmente benéfica, né? Sim. Então, uma pessoa que sabe, né, como você e outras aí, você já citou aí, né? Então, assim, eu fico indignada de ver as pessoas sofrendo e não buscando ajuda. Porque Sim, eu quero que as pessoas sintam o benefício dessa ajuda, sim. né? Eu fico feliz no consultório que eu percebo que essa mentalidade já está mudando um pouco nas gerações agora novas. Os, Com adolesc certeza. os adolescentes, eles gostam de fazer terapia Aham. e eles falam, sabe? Às vezes alguns me Ah, chamam, eu começo a acompanhar um pouco mais novo, às vezes alguns me chamam até de tia. Tia Adri, sei. Ah, olha, tem uma amiga minha que está passando por isso, por isso, por isso. Eu falo alguma coisa para ela ou eu posso mandar ela aqui? Entendeu? Eles, eles já eles, estão se preocupando uns com os eles outros, estão né? se preocupando uns com os outros. E Gracinha. eles já vê Aham. o efeito da terapia neles e eles não têm, assim, essa vergonha de falar que eu estou indo na terapia. Então, muitos já têm na agenda dia de inglês, tal, dia de terapia, dia, né? E você vê uma evolução enorme. Aquela, aquela pessoa, ela vai mudar completamente? Não, mas ela vai dar um passo, ela vai avançar. Isso, Ela né? vai sofrer menos, né? Isso, e ela vai chegar nos objetivos, né, mais rápido, né? Sim, Com com mais certeza. leveza.
Aham, pois é. Adriana, a gente podia ficar aqui horas, né? Ó, muitas horas, porque Podia. é muito assunto, não é? E É tá muito muito gostoso, benefício. né? Tá muito Pois bom. é muito tranquilo, né? Pessoal, olha só, a gente tem mais 5 minutos, né? E eu vou me dar os meus recadinhos e vou dar um minutinho para a Adriana se despedir também, né? Uhum. Para quem não está inscrito no meu canal do YouTube, inscreva-se, tá? A gente tem várias aulas já gravadas, desde janeiro a gente começou a gravar, tá bom? Tem muito tema interessante lá para vocês assistirem, tá bom? E relembrando aí, dia 4 de junho, então, né? Que vou fazer aquela aula especial que eu falei no início da aula de hoje, e onde vou abrir algumas vagas para mentoria Mulher 40 Mais, tá? E aí clica no link da bio que você vai ser enviado para fazer a inscrição para essa aula. E para participar vai ter que fazer a inscrição, ok? A nossa próxima aula, que vai ser no dia 2 de junho, a gente vai falar sobre devorando vazios, tá? Em relação aí a emagrecimento e sentimentos e emoções. Vai ser na terça-feira às 15 horas, tá? Eu agradeço muito, Adriana, a sua presença, tá? Você é uma pessoa doce, é uma pessoa de paz, é uma pessoa que transmite boa energia, né? Então, te agradeço demais, estou muito feliz por você ter vindo. E acho que depois a gente pode marcar de novo, tá bom? Sim, E foi. agora, quero te dar o espaço aí para você falar com o pessoal e agradecer antes que eles nos cortem. Eu fiquei muito feliz, foi uma delícia. Eu te agradeço muito o convite. Foi muito bom ver várias pessoas amigas aí entrando. A Cristina Carneiro falando que adora as duas. Ah, E eu sei ela que é ela linda. adora mesmo, né? Então, eu fico muito Fiz feliz. um beijo para você. Eu tô sempre disponível para a gente esclarecer esses assuntos. É claro que é uma pincelada do pouco que eu sei, mas tenho Aham. muito a aprender e quero muito aprender. Então, né, eu posso contribuir quando você Sim, com certeza. quiser com os meus estudos e vou continuar estudando muito para poder para poder ser Ajudar, né? satisfatório os nossos encontros e todas as Muito bom. pessoas, né, que Muito bom mesmo. procurarem. Muito bom. Te agradeço muito mesmo, de coração, tá? Você é uma pessoa Joia. linda e querida, Ah, ok? obrigada. Olha, minhas filhas estão me achando muito importante hoje, porque eu contei que ia fazer a Ah, live é? com você, tá? Porque elas dançam Ai, na gente. academia, elas Pois dançam na é. academia e quando eu contei, elas vão com a Adriane Gonçalves, mãe. Então hoje eu fiquei mais importante aqui por Ai, estar que falando chique. com você. São todas muito Então, manda um sua beijo fã. para elas por mim, tá bom? Mando sim. Pessoal, Um beijo gratidão grande. enorme para todos vocês, então, tá bom? Ó, desejo para vocês paz e bem, ok? Grande beijo e até a próxima. Beijo. Beijo, obrigada.